Não, e eu também. Tô com dois. Só que já tô usando Slave já, né? Alô? Bom, pessoal, alô, alô? Tá saindo? Tá saindo o áudio aí? Tá, beleza então. Bom, já estourou um pouquinho o tempo, mas na verdade a minha palestra ela é curtinha, tá? Não é muito longa, eu até coloquei bastante coisa em slide só para gerar a dinâmica ali um pouco maior, mas a ideia era mais fazer hands-on, talvez eu pule ali pro hands-on ali, tá? Algumas coisas, tá? Mas a minha palestra tem um negocinho aqui, como é que é? Aqui? Aí. Dica de sobrevivência de um DBA sem mouse, tá? Na verdade, pessoal, tem um pessoal que costuma brincar que eu quase não uso mouse e tal, mas na verdade é porque é uma questão pessoal minha, de proficiência. Há muito tempo atrás eu tive uma tendinite e comecei daí a usar o mouse na mão esquerda, e aí eu acabei evitando usar o mouse e aí, bom, enfim, né? Um DBA não necessariamente precisa ser só um empurrador de mouse, ele também às vezes vai ter que ir lá e ir para a linha de comando. Né? E no trabalho com Postgres, e o Postgres é muito disso, você estar muito ali em contato com um baixo nível, com SO, com o sistema operacional, e não numa telinha lá, clicando em botãozinho. Né? Então, o que eu vou passar aqui não é especificamente do Postgres, na verdade, se você trabalha com banco de dados relacional, você vai poder usar algumas coisas aqui. Se você trabalha com banco de dados MongoDB, por exemplo, você também vai utilizar. São dicas bem simples, nada muito sofisticado e complexo, mas é só para dar um nivelamento, no intuito de que são alguns conceitos e ferramentas que às vezes estão ali disponíveis e a gente não utiliza. Quem já souber, vai rever conceito, quem não souber, vai aprender, quem já manjar muito disso aqui, aí falar alguma coisa errada, então pode me corrigir. Tá? Basicamente, a gente começa com F1, né? Que é o nosso man. Então, todos os comandos que eu vou passar aqui são de Linux, de alguma distribuição Linux. Então, qualquer dúvida sobre algum comando, alguma coisa, você sempre tem ali o man, que é o manual. Tá? Quando você está lá no seu prompt, né, já que você está em linha de comando, você está no prompt, na tua linha de comando. Né? E tem dois shells aqui que eu costumo usar, o bash e o fish. Tá? E às vezes você está lá e você não lembra de um comando, né, que você digitou, alguma coisa assim, e você quer voltar ao comando. Então tem esse... Você pode digitar parte do comando e dar um Ctrl R, e aí ele vai voltando, né? Você pode ir apertando Ctrl R, você vai voltando ali no teu histórico de comandos. Se você usa o shell fish, que eu costumo utilizar na minha máquina pessoal, né? Aí você usa aqui um ls, ele já vai completando para você, por exemplo, ls menos, e aí se ele mostrar aqui, você dá um Ctrl F, ele já faz para você, como se fosse esse comando aqui, ó, por exemplo. Deixa eu aumentar a letra aqui, né? Opa, dá para ler aí? Não consigo. Mas, por exemplo, né? Você dá eu vou digitando, aí ele já completa para mim, por exemplo, ls menos la ou xrand, por exemplo, eu dou um Ctrl F aqui, ele já completa. Né? No bash você usa um Ctrl R, ls, por exemplo, aperta Ctrl R. No fish você bota o ls e vai apertando para cima, tudo que tem ls ele vai mostrando. Então é só para dar uma agilidade e uma proficiência ali, né? Para quem não sabe. Tá? Pipe é nosso amigo. Tá? Pipe acho que é a invenção existente no mundo Unix melhor que existe, porque ela garante que você tenha pequenos programas que fazem algo muito bem específico, né? Por exemplo, aqui eu tenho um programa escrito em Python que é listatelefones.py, e aqui eu tenho filtra DDD48, que é escrito em Perl. Todo mundo está vivo ainda, ok? Então, aqui eu tenho o pipe que faz o quê? A saída desse comando vai para a entrada padrão desse comando aqui. Então, seguindo essa regra básica, que todo comando tem que ter uma entrada padrão e uma saída padrão,
você consegue fazer uma comunicação entre pipes aqui. Tá? Quando a linha de comando ela é muito grande, você pode colocar um barra no final, assim, invertida. Acho que esse é invertida, né? Eu nunca sei. Né? Então, a mesma coisa, lista telefones.py, barra nananana, esse comando vai gerar uma saída padrão. Aí eu coloco um pipe, não quero escrever aqui uma tripona, até porque não ia caber no slide, e não coube, por isso que eu tive que fazer isso. E aí eu coloco um barra invertida. Dica, não pode ter nada aqui depois, tá? Se tiver um espaço, aí você não vê o espaço que está ali, na verdade, né? Aí você pode ter erros de comando ali, quebrado ali, tá? E aí você pode fazer, é um pipe, continua sendo uma única linha de comando. Ela só está por questão de legibilidade em 3 linhas, tá? Outra coisa também é que por conta desse pipe, daí muita gente superestima o uso do pipe, né? E acaba fazendo coisas desse tipo aqui. cat/etc host, dá um pipe grep, meio que já é automático, né? O cara já começa fazendo cat no arquivo automático já, né? É igual entrar no diretório e dar 3 enter, né? Cada CD dá 3 enter lá dentro, não sei pra quê, né? Mas, enfim. Só que a maioria desses comandos aceita um arquivo como argumento. Então você não precisa digitar esse tanto de caracteres aqui a mais. Economiza, né? Economiza seus dedinhos ali, né? Faz um grep, passa lá o argumento e usa lá, /etc host. Tá? Né? Mas também tem muita gente que não sabe que às vezes você pode fazer uma entrada fake, né? Porque você não precisa dar um cat no arquivo, né? Às vezes um comando, por exemplo, esse comando sha1 aqui, ele não aceita um texto. Ele só aceita a entrada padrão. Então você pode escrever na entrada padrão com eco. Faz ali um eco ali, tal, e faz aqui. Por exemplo, estou dando um exemplo onde eu estou criando uma senha ali, fazendo um hash sha1 desse cara aqui, gerando esse númerozão, tá? E aqui tem uma dicasinha, tem esse comando tr aqui. Quem nunca viu esse comando tr aqui? Beleza. Esse comando tr é para transforma todos os caracteres de A a Z, minúsculo, para A a Z maiúsculo. Beleza? Quer saber mais sobre ele? Dá um man tr e aí tá lá, tá? Outra coisa, às vezes você está lá no servidor fazendo algum teste, alguma coisa, né, relacionada, por exemplo, a tempo de execução. A gente viu aqui de manhã ali alguns testes ali com o MongoDB, por exemplo, né? E aí, agora rodou mais rápido. Por que rodou mais rápido? Às vezes está rodando mais rápido porque está no cache. Então, por linha de comando, como que eu posso limpar o cache? Aqui eu estou dando um exemplo, free. Estou vendo aqui que eu tenho buffers em cache aqui, tem alguma coisa, né? Já para poder limpar o cache eu preciso ser root. Então eu chamo lá o su- com a opção "-c". Se eu tentar executar isso com sudo echo 3 redirecionando para cá, não vai funcionar, porque isso aqui é um redirecionamento da saída do comando. Então se eu executar um sudo com esse redirecionamento aqui, tá? Primeiro ele vai dar um sudo echo 3, ou seja, vai virar root para dar um echo 3. E depois a saída desse comando é que vai ser redirecionada para esse cara. Aí eu vou continuar não conseguindo escrever nesse arquivo. Tá? Então a gente pode usar o su-c. Su-c, e aí sim eu coloco o comando aqui dentro. Tá? Às vezes é um truquezinho simples, mas que tome muito cuidado com esse carinha aqui quando você precisa rodar como root. E aí só para evidenciar que limpou o cache, está ali, ficou mais livrezinho, né? Ok? sed. Sed vem de Simple Editor. Né? Quem aqui já precisou editar alguma... Quem aqui já precisou acessar um servidor no momento crítico de produção e não tinha o Vim para editar o arquivo? Alguém? Geralmente essas pessoas não sobrevivem, por isso elas não estão aqui, né? Tá? Bom, mas eu já precisei. E aí, como é que você faz, né? O sed, basicamente, você usa ali... uma das coisas que você pode fazer com ele é usar uma expressão regular, né? Às vezes é muito simples, né? Você tem uma só expressão regular onde você vai substituir aqui todas as ocorrências desse IP por este IP aqui, dentro desse arquivo. Tá? Nesse exemplo, o que eu estou fazendo? Eu poderia dar um cat no IPs, né? Mas a gente aprendeu que não precisa usar cat para tudo, né? Então eu passo o IP como argumento para o sed. Tem muita gente que faz o cat, tal. Mas não precisa, é só passar por argumento. E eu estou redirecionando para cá, para gerar um arquivo de backup, né? Ok? Depois eu copio esse cara para o origem, depois eu copio o backup para cá. Nem sei se deu certo isso aqui na verdade, né? Mas a ideia é fazer um arquivo temporário com essa mudança e depois copiar ele para o oficial, mas mantendo o oficial. Só que o sed aceita o "-i". Então ele já faz direto no arquivo. Então, em vez de você ser Nutella lá e usar o Vim,
Vamos ser roots e vamos usar aqui o sed. Aí tem isso. Exatamente. Tá? Aí esse é um detalhe, não está aqui, mas o único problema é que se você não tiver nada aqui de espaço em disco, aí você pode ter. Ah, é verdade. Boa dica. Boa dica, boa dica. Boa dica. Então, já tem mais um espaço para botar aqui no slide aqui, que é usar o sed então, com "-b, para daí ele fazer ali então um backup do arquivo. Ok? Eu queria só trazer coisas boas, né, cara, também, né? Mas vamos lá. Beleza? Outra coisa aqui, arquivo delimitado por pipe. Vai um exemplo, tá? Então dá um cat no arquivo, tem lá um arquivinho aqui. Por exemplo, você exportou uma tabela para um arquivo, o teu dump gerou alguma coisa assim, você recebeu um arquivo externo, aí você está dando uma investigada nele, então ele vem assim. Você pode usar esse comando aqui, ó, column, e dizer para ele onde que você quer que ele gere a coluna e se ele vai tabular quando ele encontrar esse caractere aqui. E aí você organiza os teus dados de forma tabulada. Ok? Então, para você que trabalha com dados, né, linha de comando, você precisa gerar esse tipo de saída. Né? Se você for mais roots ainda, você já bota um pipe LP, já manda para a impressora aqui, já imprime direto. Né? Ok? Aqui a saída do PS ela é um pouquinho fake, porque eu tive que comer algumas colunas aqui, mas basicamente o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso matar vários processos. Dá um PS-EF lá, dá um grep Postgres. Para aqueles mais atentos vão perceber que não está aparecendo o Postgres 2 pontos nessa saída, mas eu tirei só por uma questão de reduzir o número de colunas. Eu tenho aqui 2 processos aqui que estão lá rodando o select lá. Então eu posso pegar aqui e dar um kill em cada um deles. Né? Aí nesse exemplo, no caso é do Postgres, tá? Posso dar um kill, mas poderia ser qualquer processo, né? Qualquer processo poderia estar aqui, né? Aqui estou dando só esse exemplo aqui, tá? Beleza, ok. Mas, se for isso, né? E eu estou sem mouse. Então, como é que é a forma mais prática de fazer isso sem ter que ficar, né, copiando ali cada um desses PIDs ali e colando? Uma das formas de fazer isso, daí a gente usa várias técnicas. Usa o pipe para fazer o PS-EF. Bota ali contra a barra, grep Postgres para mostrar só os processos que são Postgres. Só aparecer os processos que tem select. Então não vai aparecer, essa linha não aparece, essa linha não aparece, essa linha não aparece, nem essa aqui. Só essas que tem select. Tá? E aí eu uso o WK. Então o AWK, dentre outras formas, poderia usar o cut aqui. Também é um utilitário de linha de comando que permite eu trabalhar aqui com dados que vêm assim separado por algum separador, né? Então, no caso aqui é o espaço, e aí o AWK já detecta que aqui eu tenho o cifrão 1, cifrão 2, cifrão 3, cifrão 4, 5 e 6. Então, aqui no caso, o print é na segunda coluna. E aí eu uso esse cara aqui, ó, que alguns chamam de xargs, outros chamam de xargs, outros chamam de crossargs, enfim. O que esse cara faz? Ele pega toda a entrada que vem aqui, linha a linha, e transforma numa única linha. Então, na verdade, o kill aqui vai receber a lista dos PIDs. E vai matar. Tá? Poderia ser um eco aqui. E aí vai ser o eco de todos aqueles PIDs, por exemplo. Tá? Beleza? Daí aqui tem mais 2 utilitários que eu gostaria de mostrar para vocês, que daí é para trabalhar com dados mesmo em linha de comando. Né? Esse cara aqui, o CSV Kit, tá? Ele não vem por padrão no CSV Kit. Não vem por padrão no SO, você tem que instalar. Ele instala via Python lá, pip install, tá? E basicamente ele serve para você manipular CSV. Tá? Eu fiz uma gravação aqui, porque né, o ao vivo sempre dá ruim, né? E eu vou ver se eu mostro aqui para vocês. Não sei qual que é aqui, eu acho que é esse. É aqui. Deixa eu dar um... Aí eu vou narrando aqui, né? Tá? Então, basicamente, o que acontece? Eu instalei o CSV Kit, e aí lá do CSV Kit, eu baixei aqui via curl, né? Baixei aqui os dados que estão em XLS. Veio lá do Excel. E o CSV Kit, ele permite isso, permite que você consiga converter dados que estão lá do Excel para CSV.
Então já começa por aí, que linha de comando eu já consigo fazer isso. Vê um XLSX lá, que é todo podrão às vezes, né? E aí com isso eu consigo. Então eu tenho aqui, ó, tá minhas coluninhas aqui, ó, já, né, usando ali o modelo CSV. O que eu estou fazendo então? Redirecionei para um arquivo, lá embaixo lá, ó, chamado data CSV, tá? Vai ficar um pouco ruim, vai sair ali embaixo, mas agora o que eu fiz? Eu dou um head. Head me mostra as primeiras linhas do arquivo. Então tá lá, já estou olhando como é que está o meu arquivo gerado, ok, então tá funcionando ali, gerou para mim esse cara. O meu objetivo agora é dar uma investigada em o que tem de conteúdo nesse arquivo. Tem algumas colunas aqui que aqui vocês estão vendo que eu fiquei pensando um bom tempo, né? Então, aqui o que eu fiz? Aqui, por exemplo, eu dei um CSV look no data e dei um pipeless. O que ele faz? Ele vai lá e me mostra isso tabuladinho, né? Mas ainda assim ficou meio quebrado, né? Ficou meio quebrado, tal. Então eu dei um CSV look para ver como é que estava lá. Ele me mostra mais ou menos bonitinho o meu CSV, né? Aí eu vou com o less, vou para o lado ali, para o outro, só para daí ele mostra bonito, né? Mas no próprio comando less eu consigo utilizar ali a opção "-s" maiúsculo. E aí eu acho que eu fiquei pensando um bom tempo aqui. Não, tá lá, ó. Eu dei um "-s" maiúsculo e aí já aparece bonitinho. Então pipeless você pode usar lá com "-s" maiúsculo. Então aqui é a saída do CSV look, para dar uma olhada ali como é que tá os dados, né? Então eu percebo que não tem nada quebrado, está tudo mais ou menos funcionando ali, consigo ir para um lado, consigo ir para o outro, beleza. Tá? O que eu vou fazer agora? Não sei, não lembro de cabeça, eu vou ter que esperar aparecer minha digitação ali, mas eu fiz o quê? Eu fiz um CSV cut. Por quê? Porque o CSV cut com a opção "-n", ele vai ler o data, o arquivo data que está ali que eu estou passando, e vai me mostrar quais são os campos que eu tenho, 14 campos que eu tenho lá. Então, pô, eu já começo a entender como é que está o meu CSV, e nem abri nenhum Excel aqui, né? Daquele arquivo, tá? Então CSV cut é mais um utilitário que vem no pacotinho para isso. Então daí eu já investigo, pô, eu tenho ali quantidade, item name, UI, custo total, beleza. Nesse outro exemplo, o que eu faço aqui? Eu passo números de colunas, das colunas para o próprio CSV cut. Isso aqui está publicado, está gravado, depois vocês podem assistir com mais calma, tá? Eu pensei muito aqui, eu fiquei lendo muito a linha de comando, porque é muito grande, né, para poder gravar, não sei porque que ela tá demorada. Ó, aí o que ele fez? Ele foi lá e só mostrou aquelas colunas para mim. Beleza? Então, CSV cut é mais um utilitáriozinho que tem ali, tá? No CSV kit, tá? Não sei se tem mais aqui alguma coisinha, deixa eu ver. Tem mais um tempinho ali, vamos ver o que tem mais. Também pode se passar o nome, né, ali dos campos também, né, que também funciona também. Aqui tem alguns exemplos dos comandos CSV que ele coloca: CSV SQL, CSV stack, CSV stat, CSV sort, CSV py, look, cut, format, clean, grep, join, JSON, enfim, você consegue fazer até inclusive SQL com esse carinha. Então, se você tem esse utilitário no teu servidor, na tua máquina, é legal para você, né, que trabalha talvez não só com banco, administração de banco de dados, mas que trabalha ali com dados em geral, né, recebendo dados, tendo que importar, tendo que fazer algum tipo de análise para ver se, você precisa importar isso numa tabela temporária, né, enfim. Tá? Então é uma ferramenta ali que auxilia bastante nesse ponto. Tá? Não sei se tem mais coisa aqui para frente aqui, ou se eu fiquei só... aqui, ó, eu dei um CSV cut, né, pegando ali os campos country, acquisition cost, ship date, lá do data CSV, e passei por um cara, via pipe, que é o CSV stat. Aí o CSV stat, ele dá umas estatísticas ali, eu acho que eu não fiz o less ali, mas ele vai mostrando de cada campo. Aqui mostrou os dois últimos, né? Que é o acquisition cost e o ship date. Aí mostra algumas estatísticas aqui, ó, né? Tipo, qual é o tipo do dado, se contém valores nulos, quais são o número de valores únicos que ele tem, qual é o maior valor, soma, enfim, tá? E a mesma coisa aqui para o ship date, já detecta que é uma data, enfim. Então, se você está manipulando e você precisa criar ali uma estrutura de dados, você já sabe pelo menos que tipos que elas são, tá? Eu dei um less.
Ó, aí aparece lá o country lá em cima, tá? E o que mais temos? Acho que é só isso, desse caso aqui, tá? Então é uma ferramenta, fica a dica aí, tá? Aqui tá só alguns exemplos dos comandos aqui, tá? E aí depois vocês podem assistir com mais calma lá, e como esse cara é em modo texto, você pode copiar e colar o comando, tá? O próprio comando que está naquele vídeo ali, não é vídeo, é texto, tá? Então aqui tá só alguns exemplos de uso, né? Que pode facilitar ali no teu dia a dia, tá? Outro cara que tem também, que daí é para o pessoal que trabalha ali com MongoDB, por exemplo, que trabalha bastante com dados em formato JSON, né? Eu também devo ter feito uma gravação ali, tá? E deixa eu ver o que eu fiz nessa gravação. Tá? Basicamente, o que ele funciona? Ele funciona para você ler... Ah, tá. Eu tenho aqui, ó... Deixa eu pausar. Eu tenho aqui... Eu tenho aqui um arquivo que, como eu achei que, né, DBA faz backup, né? Então eu fiz backup para poder trabalhar. Aqui eu tenho uma saída de uma API, que é lá do GitHub. Aqui é um JSON. Fica ruim de ler, né, isso aqui, tá? E o JQ lá é justamente para isso, é para você conseguir navegar num JSON em linha de comando, tá? Então você consegue fazer coisas como, por exemplo, só o fato de você dar um pipe, chamar o GQ ali, o GQ, e fazer isso aqui, ó, ponto, ele já traz ali um JSON embelezado, já é mais legível. Então você já percebe que ele tem um array de elementos dentro desse JSON aqui. E aí eu posso fazer uma navegabilidade, já que vem um array, desse array eu posso pegar só o primeiro elemento, por exemplo. E aí eu uso linha de comando também. Ó, peguei só o primeiro elemento. Aí desse primeiro elemento que veio, eu quero pegar todos os valores que são, sei lá, ali o committer ali, por exemplo. Aí eu posso vir aqui, ó, botar aqui espaço, ponto, committer. Ele tem uma linguagem própria, né? Opa. Exatamente. Aí tá ali, ó, do primeiro elemento daquele JSON só veio o committer, só veio aquele bloco committer. Beleza? Ah, do committer eu quero só o login dele. Então eu posso botar aqui ponto login. E aí veio lá, né, o Webflow, tá? Mas se eu tirar, por exemplo, aqui esse zero aqui e trazer todo mundo, aí ele já me traz aqui o login de todo mundo. Então, na verdade, ele tem uma linguagem própria, né, a qual você consegue navegar pelos elementos do JSON. Ele tem várias opções ali que você pode trabalhar, até de conversão e tal, né? Mas você pode, dessa saída, inclusive, gerar um outro JSON, né? Você pode gerar aqui um JSON, deve ser uso pipe aqui dentro. Você pode, assim, ó, por exemplo, username. Eu quero gerar um JSON username que vem ali desse cara. Acho que é isso. Ah lá. Daí Opa, ficou ruim, né? Deixa eu botar aqui pra cima. Aqui. Ó. Daí cada login que está dentro lá do committer, ele gera um documento JSON que vai ter a chave username, que vai conter o valor que vem ali dentro. E aí com isso você pode... Por que eu uso isso, por exemplo? Quem aqui conhece Zabbix? O Zabbix é uma ferramenta de monitoramento e ele tem um esquema de autodescoberta. E o protocolo de autodescoberta dele é via JSON. Então tem coisas que daí tem que escrever em bash, que vai lá, coleta a CPU de alguma coisa lá, que não tem o agente do Zabbix. Aí essa saída tem que ser em formato de JSON. Então esse cara é muito bom para isso, porque daí dentro do bash você consegue trabalhar com isso. Mas ao mesmo tempo você pode usar isso como ferramenta do teu dia a dia, se você trabalha com banco de dados orientado a documento, por exemplo. Que daí você consegue navegar, né, num arquivo JSON, por exemplo, e entender, mesmo que ele venha naquele formato, né, aquele formato ali mais cru, né, que fica mais difícil às vezes de navegar aqui. Você podia usar até o curl ali, né, para puxar um arquivo direto da internet. Eu usei, não, nessa máquina eu não usei porque essa máquina é a backup, mas é o curl, na verdade. Na verdade
eu acho que eu botei aqui até para uma questão de... Aqui, ó, o tutorial dele é isso, ó. Ele vai lá, faz o curl, puxa lá do coisa e começa tipo, a navegar ali, entendeu? Então, na verdade, ele começa com isso, ele começa com curl. Então, você pode scriptar isso totalmente e ainda navegar num documento, né, JSON, que, enfim, né, às vezes é ruim de se ler, tá? E, bom, não botei nenhum slide de obrigado, né? Mas aqui foi bem fast, foi bem rápido, mas só para instigar, na verdade, que muitas vezes você tem muitos comandos que já estão prontos no teu ambiente. Você não necessariamente precisa sempre estar usando o mouse para fazer algo. Às vezes você pode ter uma solução que você vai fazer ela uma única vez, né? E depois você torna aquilo um script que você torna isso reproduzível. Se você reproduzir para alguém a navegação do mouse, né? Você tem que gravar um vídeo para isso. Né? E se você transforma isso em uma coisa automática, uma coisa que é em linha de comando e é automática, você se comunica com uma outra pessoa, claro que entende essa mesma língua, né, digamos assim, né, de uma outra forma, de uma forma até mais produtiva, e que armazena histórico, porque se isso você guarda num controle de versão, por exemplo, aí você vai mantendo histórico disso, inclusive de como teus comandos foram evoluindo. Isso aqui é só um exemplo, e tem muito mais coisa, e dentro de cada um desses aqui, com certeza, tem muito mais itens, até como a gente viu ali do "-b", mas é só para mostrar que nessa nossa área, né, a gente tem que estar sempre observando tudo que a gente tem no nosso ecossistema, né, porque sempre a gente pode ter, às vezes, uma ferramenta que está ali, ela tem um propósito, a gente nunca foi muito, né, nunca olhou muito para o propósito dela, mas se a gente der uma olhada, talvez ela possa nos solucionar ali, né, problemas que a gente tem no dia a dia, né, que é manipular arquivos, gerar, converter dados, transformar dados, né, e até mesmo de CSV para JSON você consegue. Você pode pegar aquele CSV lá, o CSV JSON, fazer a saída dele para JSON, ler com GQ e fazer alguma coisa, tá? Então, sei que todo mundo está com fome aí, né? Já é 12h20, tá, pessoal? E não sei, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para dizer? Todo mundo com fome, né, galera? Aí já tá, né, babando aí, né? Então eu já acho que vou fazer um encerramento, né, Cabelo? Podemos já, né? Pessoal, então assim, isso foi um pouco do que a gente pôde trazer para vocês aí, achei bem bacana, achei bem interativo, curti bastante. E nós já temos uma filinha ali para a gente colocando novas palestras para o pessoal trazer e propor para que num próximo evento aí, né, se alguém tiver algum lugar aí para nos recepcionar aí, né, entre em contato comigo, eu estou no Telegram ali, estou no GitHub, não deixei meu e-mail aqui, mas vocês me acham na internet, me edem, me poca, me cutuca, enfim, tá, me procurem lá. E basicamente a ideia é essa, gente, a gente, né, trazer essa diversidade que é esse universo de banco de dados e de geral e poder trocar experiência, tá? Pode vir aqui para cima, pode vir DBA, Dev, pode vir cara de operações, pessoal DevOps, testadores, enfim, tá? Então aqui está aberto para que vocês tragam e a gente possa compartilhar conhecimento aí. Não é legal ficar vendo sempre as mesmas pessoas aqui em cima, então vamos fazer isso girar. Eu vou postar no grupo do Meetup ali um formulário para o pessoal que tiver interesse de solicitar, né, tipo, ideias, tal, que ideias você gostaria de ver aqui e se essa ideia você gostaria de apresentar aqui também. Eu vou deixar disponível lá no grupo, tá? Quem não está no grupo do Meetup, mas está aqui, entra no grupo do Meetup lá, e eu acho que a gente vai fazer um grupinho no Telegram também para a questão de comunicação ficar mais dinâmica, tá? Acho que eu passo a palavra ali pro Cabelo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, tá? Valeu aí, até a próxima aí. Então, pessoal, a Digitro tem aberto espaço aqui para que esses eventos ocorram, né? Eu não lembro se esse é o 6º ou 7º evento que ocorreu esse ano, né? A gente está tentando trilhar aqui por várias comunidades e tecnologias que a Digitro mesmo utiliza, né? A gente já passou aqui por soluções baseadas em JavaScript, soluções baseadas em Python, em Java, em banco, em DevOps. Agora, dia 2, a gente vai ter baseado em C e C++, estão todos convidados, tá? Acho que vai ser o primeiro evento da comunidade, até porque a comunidade foi criada agora, acho que mês retrasado, se eu não me engano, tá? Sintam-se sempre
com as portas abertas aqui para que vocês venham ver nossos eventos ou até ter interesse em conhecer a empresa, ok? Obrigado, pessoal. Até mais.